Olá pessoal, vamos retornar aqui a nossa aula para a parte de resolução de questões. Então, a gente vai ver questões da Marinha, Exército e Aeronáutica relacionadas ao assunto de modelagem de dados, ao projeto de esquema, né, de banco de dados. Então, vamos lá, que tem bastante coisa. A gente trouxe também outras questões de outros concursos que são interessantes de a gente pontuar e não perder a oportunidade de ver uma casca de banana ali para passar para vocês não caírem. Então vamos lá. Olha essa prova aí de 2013 da ISFESEX do EB. Segundo a teoria de modelagem de bancos de dados, a figura abaixo ilustra um diagrama de entidade e relacionamento. Baseado na teoria de Peter Shen, assinale a alternativa correta que designa o tipo de entidade caracterizado por leito. Então, um hospital possui N leitos, ok? Então, essa cardinalidade, 1 e N, visualiza a possibilidade máxima, né, de relações. Então, eu tenho um hospital possui um ou vários leitos. Ou pode ser zero, mas não, tem que ter um leito no mínimo, né? Então, vamos ver, essa relação de leito que ele se refere aí, leito, na verdade a relação de leito não, a relação possui, tá? Leito é a entidade, é a tabela. E aí notem que ela tem dupla linha. Quando ela está nessa característica é porque ela é uma entidade fraca. A mesma coisa acontece com a relação que é fraca ali, o relacionamento possui, né? Então, o que ele está se referindo aqui é a entidade fraca, letra D. Beleza? Vamos seguir aqui. Questão fácil. Olha lá. 2014, ex-FESEX. Em relação à figura que contém o diagrama conceitual de entidade e relacionamento, baseado na teoria de Peter Shen, associe a segunda coluna de acordo com a primeira, blá, 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 blá. Aí ele tem lá as figuras e quer saber se aquilo é uma entidade, é um relacionamento, é um atributo, ok? Então, olha lá, a figura 1 é o quê? Uma entidade, né? A figura 2 não é nada. A figura 3 é um relacionamento e a figura 4 é um atributo. Então, vamos colocar aqui, ó, relacionamento é 3, atributo 4 e entidade 1. 3, 4 e 1. Onde é que está? 3, 4 e 1, a letra D. Okay? Questão também fácil. Vamos seguir. Olha essa outra aí. Ó. Segundo a teoria de modelagem de banco de dados, a figura abaixo ilustra um diagrama conceitual de entidade e relacionamento. Vai destacar aqui que esse modelo de entidade e relacionamento, o MER, né? Ele é uma modelagem conceitual. Depois é que esse modelo, esse diagrama que foi gerado, que é o DER, né, o diagrama de entidade e relacionamento, ele vai ser utilizado no modelo lógico e depois vai ser expandido para o modelo físico. Mas o modelo de entidade e relacionamento, ele é baseado no modelo conceitual. Ele foi criado para o modelo conceitual, tá? Para representar o modelo conceitual. E é claro que a gente pode expandi-lo, mas assim, didaticamente, assim, e nas questões de concurso, o modelo de entidade relacional ele está relacionado ao modelo conceitual, ok? Ele está enquadrado, classificado como sendo uma ferramenta daquele modelo. Tá? O modelo de entidade relacional é uma ferramenta com conceitos, notações, regras voltadas para o modelo conceitual. Beleza? Dito isso, aí vamos continuar aqui, ok? Ele quer que a gente verifique, ok, baseado nessa teoria do Peter Shen,
esse relacionamento criança e brinquedo. Então a tabela criança, a tabela brinquedo tem uma relação chamada brinca. Nessa condição, obedecendo a cardinalidade do diagrama, assinale a alternativa correta. Então, a classificação que ele está adotando aí para cardinalidade é a máxima e mínima, né? Mínima e máxima. Então, criança, eu posso ter no mínimo 0 crianças brincando com um brinquedo, ou posso ter uma criança brincando com um brinquedo. Ao passo que eu posso ter 0 brinquedo, ok? Para crianças, e posso ter vários brinquedos para uma criança, ok? Posso ter nenhum brinquedo para nenhuma criança, ok? Eu posso ter nenhum brinquedo, aqui ó, 0. Posso ter nenhum brinquedo associado a uma criança. Como posso também ter vários brinquedos, N brinquedos, associados a nenhuma criança ou uma criança. Então, posso ter esses cenários aí. Vamos lá. Letra A. Cada criança pode brincar com um único brinquedo. Então, vamos ver se é verdade. Eu tenho uma criança possível aqui que pode brincar com vários brinquedos. Então, essa teoria aqui de está errada. Pode brincar com um único brinquedo. Não é verdadeiro. Pode brincar com N brinquedos. Todas as crianças possuem brinquedo. Negativo. Existe a previsão aqui de 0 criança com 0 brinquedo. Ok? Então, todas as crianças possuem um brinquedo? Não. Está errado. Existem brinquedos que possuem mais de uma criança associada. Então, eu tenho um brinquedo, pode estar associado a nenhuma criança ou a uma criança. Ok? Então, um ou mais brinquedos podem estar associados a nenhuma criança ou pode estar associada a uma única criança. Se eu tivesse N criança aqui, ó, 0 ou N, ou 1 ou N, aí teria a previsão de, aqui em criança, eu ter vários brinquedos. Eu posso ter um brinquedo associado para várias crianças brincando com aquele brinquedo, mas não é esse o caso. O máximo é uma criança, com 0 brinquedo ou vários brinquedos. Então, essa aqui, ó, existem brinquedos que possuem mais de uma criança associada. É mentira, não é verdade. D. Existem brinquedos sem qualquer criança associada. Eu posso ter N brinquedos com 0 criança associada ou com uma associada. Ok? Então, eu posso ter, existem brinquedos sem qualquer criança associada. Ok, posso ser sim, pode ter sim. Letra E. Não existe criança sem brinquedo associado. É falso. Por quê? Existem crianças sem nenhum brinquedo. Então, eu posso ter 0 criança com 0 brinquedo. Ok? São essas possibilidades. Então, a resposta correta dessa questão é a letra D. Existem brinquedos que não estão associados com nenhuma criança. Olha essa do QT aí de 2014. Falso ou verdadeiro, ok? Aí ele dá aí um relacionamento, ok? A gente está vendo aí que existem 2 entidades, pessoa e carro. Mas notem que a questão aqui é de UML, né? Referente a diagrama UML. Mas eu não queria perder a oportunidade da gente estar brincando com a cardinalidade. Tá? Então, um outro conceito que aparecer nessa questão aí, a gente pode considerar o conceito de UML, mas avaliar sobretudo a parte de modelo de entidade e relacionamento. Então vamos lá. Pessoa é proprietário de um ou mais carros. Então eu tenho 0
ou 1. Aqui é o mínimo e máximo, né? Então, uma pessoa, ela é proprietário de nenhum ou vários carros? Não, a possibilidade aqui é de N carros. Okay? Se existisse a previsão de nenhum carro ou vários carros, então, ao invés de ele vir com um asterisco aqui, ele viria com 0 ou N. Tá? Então, seria essa cardinalidade aqui. Seria no mínimo 0 e no máximo N. Então, essa proposição aqui, deixa eu ver aqui. Pessoa é proprietário de nenhum ou vários carros. Tá errado. Ok? Beleza, falso. Vamos lá. Carro pertence a nenhum ou várias pessoas. Então, um carro aqui pode ser de nenhuma pessoa ou uma pessoa. Beleza. Não. Carro pertence a nenhuma ou a uma pessoa. Então é falso. É falso, tá? Um carro pertence a 0 ou a uma pessoa. É falso, tá? Beleza, então falso, falso. Então falso, falso. Não tem nenhum aqui com falso, falso. Vamos continuar. A figura representa o diagrama de classe de associação bidirecional. Beleza, tá certo. Ok? Essa associação aqui bidirecional do ML. Carro pertence a nenhuma ou uma pessoa. Um carro, ou N, vai pertencer a 0 ou 1. Pertence a nenhuma ou a uma pessoa. Beleza, essa aqui tá certa. É V. Tá? Verdadeiro. Carro pertence obrigatoriamente a uma pessoa. O carro ele pode ser associado a no mínimo 0, no máximo uma pessoa. Então, não é que é obrigatoriamente a uma pessoa. Pode estar, um carro pode não ter ninguém associado. Então é falso. Ok? Então, falso, verdadeiro. Verdadeiro, essa aqui é diagrama de classe. Certo? Essa aqui, a gente viu, carro pertence a nenhuma ou várias pessoas. É falso. Tá? Essa aqui que... Deixa eu ver aqui. Ó. Pessoa é proprietário de nenhum ou vários carros. Então, ficou aqui a incógnita, tá? Desse asterisco aqui. Ele pode estar prevendo aqui que não tem nem essa associação aqui, pessoa proprietário de nenhum ou vários carros. Então, essa cardinalidade aqui, tá? Ele colocou asterisco considerando que pode ser 0 ou N, ok? 0 ou N, não só 1 ou N, tá? Como o mínimo aqui pode ser 0, 0 ou N, ok? Aí seria verdadeiro. Então seria verdadeiro, falso, tá? Então agora eu estou avaliando, considerando aqui que esse asterisco aqui pode ser qualquer coisa. O pode ser qualquer coisa, então pode considerar N situações, 0 ou N, né? Então estaria certo, seria verdadeira. Verdadeira, falsa, porque carro pertence a nenhum ou várias pessoas. Um carro possui a nenhuma ou uma pessoa, e não a várias pessoas. Então é falso. Então verdadeiro, falso. Verdadeiro, que é diagrama bidirecional, verdadeiro. Aí verdadeiro e falso. Letra E aqui, ó. Tá?
Vamos seguir. Com relação às chaves primárias, assinale a opção incorreta. Sobre chaves primárias. Aí, letra A. São atributos da tabela que permite identificação de forma única dos registros. Tá certo. A propriedade principal dela é você ter a unicidade, identificar uma tupla como única. Então tá certo, ele está querendo a incorreta. A letra A está certa. B. Possui a propriedade de irredutabilidade. Tá certo também, tá? Porque quando eu tenho irredutabilidade é a possibilidade de não decompor, né? De não reduzir o meu registro. Então, eu defini uma chave como sendo chave primária, então aquele registro ali não está decomposto em outras entidades. Tá? Podem ser, letra C, podem ser formadas por um único atributo. Então, a chave primária pode ser formada por um único atributo. Pode. Como também pode ser formada por vários atributos, como uma chave composta, né? Tá certo. Letra D. Pode ser formada por vários atributos. Ok, foi o que a gente falou. Letra E. Não evitam que haja registros duplicados na tabela. É falso, porque a primeira propriedade de uma chave primária é justamente a de que ele mantém ali que não vai haver duplicidade. Então está errada essa letra E. Olha essa questão da Marinha aí, de 2015. Com relação à integridade referencial, assinale a opção correta. Ele está falando com relação à integridade referencial. Letra A. O banco de dados não pode conter quaisquer valores de chave estrangeira sem correspondência. Certo. Então, se eu adicionar um registro em uma tabela, uma entidade fraca, uma entidade derivada, que lá eu teria que colocar uma chave estrangeira e botar um valor, que aquele valor está associado à entidade base, se eu deixo de colocar, eu estou matando a integridade. Opa, acabei avançando aqui. Está na 6, né? Então, eu estou matando a integridade da tabela. É claro que, definido o atributo que vai ser chave estrangeira, eu tenho que ter um mecanismo de bloqueio caso alguém queira fazer uma inserção não respeitando essa integridade, essa integridade referencial, essa restrição. Aí entram as constraints, que fica lá avaliando, monitorando. Caso uma entrada lá seja de uma situação que viole uma integridade referencial, aí ele vai bloquear aquela operação. É a constraint que faz isso. Então, desculpa, nesse cenário, essa alternativa A, tá, ela está certa. Eu preciso ter uma chave estrangeira que não seja violada. Então, quando ele fala lá que os dados não podem conter quaisquer valores sem a correspondência, tá certo. Ele quer a certa. Então, essa aqui tá correta. Vamos ver as outras, devem estar erradas. Nenhum componente de chave primária deve ter permissão para aceitar valor nulo. Olha só, essa questão aqui, ela não está errada não. Nenhum componente de chave primária deve ter permissão para aceitar valor nulo. Então, chave primária, ela tem a característica de não aceitar valor nulo. Mesmo que ele esteja considerando que a minha chave primária ela possui vários componentes, vários atributos que compõem a chave, certo? Eu não posso ter, por exemplo, valores ali que vão deixar a minha chave ser repetida.
ok? Então, eu não vejo uma chave primária que ela seja composta, composta por várias chaves, para compor uma chave primária, que há exigência, que já há a possibilidade de uma delas permitir valor nulo, tá? Nessa composição da chave. Então, essa questão aí eu acho que está errada. E outra coisa também que a gente pode avaliar essa questão é que ele está se referindo aqui à relação de integridade referencial, ok? A chave primária, a propriedade dela é dela manter a tabela com os registros únicos. Então, essa é a propriedade dela. Ela serve para isso. É claro que, numa condição de relacionamento entre outra tabela, que eu tenho uma chave estrangeira na outra tabela, que ela faz referência a uma chave primária, nessa relação, ela faz uma relação ao identificador, que normalmente é uma chave primária. Essa relação da tabela da chave estrangeira, a integridade referencial, quem vai garantir é a chave estrangeira lá, que ela tem que ser preenchida e ela tem que ter um valor correspondente lá na tabela base. Tabela que está derivada, que vai buscar, precisa ter essa relação com um registro que existe na tabela base. Então, eu preciso que exista aquele registro lá que é a chave primária da tabela lá, base, ok? Mas assim, a relação é só essa, tá? O registro é único lá na tabela base, mas quem vai garantir a integridade em termos de ter a opção para você gravar um valor lá na chave estrangeira é essa chave foreign key, né? A chave estrangeira. Então, quando ele fala aqui que nenhum componente de chave primária deve ter permissão de aceitar valor nulo, que eu acho que está certa essa proposição, ele está se referindo aqui, por exemplo, ele está saindo do escopo de integridade referencial, beleza? De integridade referencial. Letra C. O banco de dados pode conter quaisquer valores de chave estrangeira sem correspondência. Mentira, ok? Porque aí vai quebrar o princípio lá da integridade referencial, que é o objeto dessa questão. Então, até agora, certa está a letra A. Beleza? Letra D. Uma chave primária que esteja relacionada a uma chave estrangeira de outra tabela pode assumir valor nulo. Então, uma chave primária que esteja relacionada a uma chave estrangeira pode assumir um valor nulo? Mentira, não pode, né? Não pode. Beleza? Letra E. A chave estrangeira pode sempre assumir valor nulo. Mentira, não pode. Então, letra A como resposta. Olha essa outra do QT também. Eu acabei colocando errado aqui, tá TQ, né? QT. Deixa eu voltar aqui e ver. Para corrigir logo agora. QT. QT. Então, algumas questões ficaram conhecidas, nem tinha reparado. QT. Ok. Então, vamos lá. Observe o modelo conceitual apresentado a seguir para tirar algumas conclusões. Então, ele coloca lá, segundo o Rego, que é uma bibliografia que a gente não está estudando, então ele deve trazer alguma coisa nova ali. Com base no conceito conceitual, o modelo conceitual acima, tipo cliente, tipo produto, unidade de medida, são dados de que tipo, né?
Então ele coloca aqui, ó, cliente, tipo cliente. Então tem uma tabela que vai ter lá a relação um para muitos. Então um tipo de cliente, ele vai aparecer em vários clientes. Então essa tabela tipo cliente é uma tabela que classifica os tipos de cliente. Então, por exemplo, cliente pessoa física e jurídica. Então eu posso ter o código lá nessa tabela aqui, ó, tipo cliente. Então, código um é pessoa física. Código 2, pessoa jurídica, por exemplo. Então, a cada cliente que eu cadastrar na tabela cliente, eu vou ter que classificar aquele cliente como sendo tipo um ou tipo 2. Tipo pessoa física ou tipo pessoa jurídica. Né? Então, por isso que é uma relação um para muitos. Tá bem? Um para muitos. Então, a mesma coisa acontece tipo produto com produto e unidade medida lá para o item da fatura. Então, que tipo de dados são esses? Então, esse, tá? Tipo mestre, referência. Então, eu não li essa bibliografia, eu não tenho como saber, tá? Mas por dedução a gente chega a essa informação. Por exemplo, tipo mestre. Então, é um tipo mestre, eu tenho uma relação que o dado tipo cliente, pessoa física ou jurídica é mestre nessa relação entre cliente e... Não, né? Tipo referência, então o pessoa física ou jurídica é a referência que eu tenho do cliente, o cliente é pessoa física ou jurídica, parece mais coerente, né? Então, o tipo de dados são de referência, então fica mais coerente. Transação, então nada a ver, né? Integrado, agregado. Então, a resposta aqui para essa questão é de referência. Então, não é uma bibliografia que a gente tem estudado, não tá eu nem tenho esse livro aí, mas é bom, de repente, pegar esse livro, quem tem um concurso que exige esse livro, para poder ver o cara pega nos detalhes ali alguns termos que ele vai e lança ali e que seria interessante conhecer. Aqui, por dedução, só restaria essa aqui mais lógica para a gente fazer uma inferência, tá? E é isso aí, beleza? TCE, Pará, Tribunal de Contas do Estado, 2012. A modelagem que se baseia no alto nível e envolve o cliente por meio de exemplos fáceis de compreender, já que não há limitações ou aplicação de tecnologia específica. Quando ele fala que não há tecnologia específica, não tá lá no nível físico, ok? Então eu já descarto, por exemplo, o modelo físico, né? Poderia ser o modelo lógico ou o modelo conceitual, ok? Só que ele fala o seguinte, ó, ele está falando de alto nível, ok, do cliente, fácil de compreender. O nível conceitual é mais fácil de compreender do que o lógico, ok? Não há limitações de aplicação de tecnologia, ok? E que, como resultado, o diagrama de entidade e relacionamento é conhecida como modelo conceitual, tá? Letra B. Olha essa outra aí, nona questão. Mesmo concurso. A modelagem que leva em consideração algumas limitações e implementa recursos com adequação de padrões de nomenclatura. Olha só, então, além do conceitual semântico ali, eu já começo a especializar um pouco, já começo a dar nome aos bois e me preocupar com nomenclatura, relacionamento. Então, eu estou já estendendo um pouco a parte conceitual. O seguinte já é o nível lógico, né? Então, ele fala aqui, ó, modelagem que leva em consideração algumas limitações e implementa recursos como adequação de padrões de nomenclatura, definindo as chaves primária e estrangeira. Então isso aqui tá bonitinho, é o lógico, né? Letra A, modelagem lógica. Ainda no mesmo concurso, aí é bacana isso aqui porque ele trouxe as questões
em partes distintas da prova e exigiu que você soubesse o conceito dos três. Ele foi trazendo ali, e aí a gente acaba tendo os três, o nível conceitual não, né? Modelagem conceitual, modelagem lógica e a física, sendo exploradas aí nos conhecimentos. Então, ó, a modelagem que considera limitações impostas pelo SGBD, escolhido, né? E tem como base os outros modelos de dados produzidos anteriormente, ou seja, o lógico e o conceitual. Estou me baseando neles para poder fazer essa implementação no nível físico. Então, isso aí é o modelo de dados, ou modelagem, ou projeto físico. Tá? Então, pode aparecer nos concursos essas três nomenclaturas: modelo físico, modelagem física ou projeto físico do banco de dados. A mesma coisa a parte do conceitual, né? Então pode ser um modelo conceitual, modelagem conceitual ou projeto conceitual do banco. Então tudo isso está relacionado, beleza? Então essa aí é a letra D, modelagem física. Olha essa outra aí. Um projeto de banco de dados abrange as três fases descritas a seguir. Proposição 1. Modelo de dados de alto nível que constitui uma descrição concisa dos requerimentos do usuário a partir dos requisitos de sistema, usando um modelo de dados como o modelo de entidade relacional. Tem por finalidade checar se todos os pedidos do usuário estão sendo atendidos e se não há conflitos entre eles. Não há preocupação no armazenamento físico. Okay? Então, como ele está falando que é alto nível, ou é o lógico ou é o conceitual. E ele descartou a possibilidade de preocupação com o nível físico. Beleza, então já sei que onde parecer físico aqui, eu já descartaria. Como se na primeira proposição não pode ser esse aqui. Letra C já estaria descartada, né? Vamos lá, a proposição 2. Apesar de saber que está muito... Como ele colocou lá o modelo de entidade relacional, já aqui, ó, eu já sei que é um nível conceitual, que é onde o primeiro modelo, a primeira modelagem que faz uso e gera esse diagrama. Não faz sentido eu partir para a modelagem lógica e já usar o modelo de entidade relacional se tudo é uma evolução. Então, a partir do momento que eu estou no alto nível, usei uma modelagem de entidade relacional e gerei o diagrama, eu estou no nível conceitual e vou estender. Né? Então, eu já sei que o 1 é conceitual. Tá? Se houvesse dúvida, aí você vai comparar com as outras proposições. Então, vamos lá. 2. Tá? Modelo de dados representativo ou de implementação e constitui a descrição das estruturas de representação do modelo de dados. Tem por finalidade a obtenção do esquema do banco de dados no modelo de dados de implementação usado pelo SGBD, normalmente relacional. Tá? Então, quando a gente fala, por exemplo, em implementação, não quer dizer que é implementação física. Eu tenho o modelo lógico sendo um modelo, tá, que é o mais próximo do físico. A única diferença, ele é um modelo para implementação, que fique claro. Só que é um modelo para implementação que está no nível de abstração que me deixa ainda definir se o SGBD que eu vou implementar aquilo ali é o Postgres, é o MySQL, é o SQL Server. E aí é que entra eu especificar para aquele modelo de banco de dados. Mas aquele modelo lógico ali, ele está pronto para implementação. Tá certo? Está pronto para implementação, mas não para uma implementação num banco de dados específico de determinado produto. Ok? Aí ele coloca lá, ó, a terceira proposição,
modelo de dados de baixo nível, que constitui a descrição das estruturas internas de armazenamento do esquema utilizando o DDL. Aqui já é um modelo físico, né? Aí já é implementação de fato, com os domínios definidos para os bancos de dados, os SGBDs específicos para aquela solução que a gente desenhou, que é daquele esquema lá. Daquele esquema que já estava pronto, que o nível lógico lá, no caso a modelagem lógica, ela já especificou, eu já tenho ela pronta para a implementação. Só que eu tenho que agora imprimi-la, né, no nível físico, no nível mais abaixo. Aí é que eu levo em consideração os tipos de dado, os data types. Mas ela já está pronta para ser implementada, beleza? Então, ficou conceitual, lógico e físico. Então, conceitual, lógico e físico, letra D. A resposta. Olha essa questão aí, ó. No modelo de entidade relacionamento, no MER, né, modelo de entidade e relacionamento, normal, fraca ou associativa são tipos de... faltou aqui eu escrever, né, 2 pontos. Então, que seria aqui, ó, no MER, 2 pontos. As nomenclaturas normal, fraca e associativa estão relacionadas a que tipo de componente, né? Então, são as entidades. Eu posso ter a entidade fraca, associativa ou normal, né? A padrão. Então, quando eu não tenho aquela representação que tem dupla linha, ela é normal ou fraca, né? Então, isso está relacionado aqui à entidade, letra A. Olha essa outra aí, ó. Em banco de dados relacional, existe um conjunto de conceitos aplicados na modelagem de dados, que é igualmente conhecido como... Então, o conjunto de vamos dizer assim, regras ou biblioteca de conceitos, de notações, de diagramas, na verdade são ferramentas para auxiliar o usuário administrador, o usuário do tipo administrador, né, dessa modelagem, e vai se valer do modelo de entidade e relacionamento e para produzir o diagrama. Então, cuidado, que ele trouxe aqui, ó, tá? Um modelo de entidade e relacionamento e o diagrama. Ele só quer saber se a gente sabe a diferença entre eles. O diagrama é o produto gerado pelo modelo de entidade e relacionamento. Na verdade, ele é um dos produtos, porque a gente já viu que eu posso fazer a representação textual. Eu tenho a representação textual, como tenho também a representação gráfica, que são os diagramas, beleza? Então, ele está querendo dizer que existe um conjunto de conceitos aplicados à modelagem. Então, é um modelo de entidade e relacionamento. Letra C, que é a resposta. Olha essa outra questão aí, ó. O FRJ. Um conceito correto utilizado no modelo de entidade e relacionamento é... Letra A. A chave primária é o identificador único das instâncias da entidade. Ok. Podendo se repetir para identificar mais de uma instância de entidades iguais. Então, nada a ver. B. Classe define um conjunto de entidades. Olha só, aqui eu podia já parar de analisar, porque ele fala o seguinte, ó, um conceito correto utilizado no modelo de entidade e relacionamento. Lembra que a gente pode fazer a representação, tá, na hora de uma modelagem, usando uma modelagem de entidade e relacionamento, tá, com o modelo de entidade e relacionamento, o MER, ou a gente pode utilizar o UML, tá, para gerar o diagrama de classes. Tá? A questão ela é bem objetiva, ela está querendo saber o modelo de entidade e relacionamento. Então, se ele começar a envolver conceitos de UML relacionados aí
a classe e tudo mais, você já pode abrir uma incógnita ali, uma exclamação, opa, isso aí tá meio perigoso. Então, quando ele fala aqui, ó, classe define um conjunto de entidades que representam objetos do mundo real e se subdividem em categorias com atributos parcialmente distintos, tá? Então, podia até desconsiderar de analisar essa questão aqui, ok? Então, classes, a gente sabe que a classe, ela tem diversos... A classe, ela vai estar dividida em quê? O nome da classe, os seus objetos, tá? E as suas ações, operações, os métodos, ok? E essas classes, elas possuem relacionamento entre classes, ok? Então, quando ele mistura aqui os conceitos, né? Classe define um conjunto de entidades. Então, ele está querendo misturar os conceitos para saber se a gente sabe o que é classe, o que é entidade. Então, fiquem espertos aí. Essa letra aqui, essa proposição aqui está errada. C. Agregação são informações sobre as instâncias de entidade. Então, eu já nem perderia tempo com isso aqui. Letra D. Atributos são informações sobre as instâncias de entidades que definem relacionamentos através da modelagem de entidades. Essa aqui está errada por quê? Atributos são informações sobre as instâncias. Ok, até aqui está legal. Que definem os relacionamentos. Então, os atributos não definem os relacionamentos. As entidades é que definem, é que fazem os relacionamentos. Os relacionamentos são entre entidades e não entre os atributos. Ok? Então, essa estaria errada por causa disso. Aí, olha a letra E. Entidades são quaisquer objetos do mundo real sobre os quais se deseja guardar ou armazenar informações. Essa aqui não tem nada que desabone ela. Então, letra E é a correta. Unirio. O modelo de entidade relacionamento, MER, de um banco de dados, ele quer saber a correta. É um modelo, aliás, ele quer completar essa frase. Né? Então, o modelo de entidade, relacionamento de um modelo de dados, é um modelo de alto nível. Ok, modelo conceitual. De fácil compreensão por usuários finais e, desta forma, utilizado apenas por eles para o entendimento dos requisitos. Então, quando ele fala que para facilitar a compreensão de usuários finais, que é de alto nível, está certo. E dessa forma, utilizado apenas por esse pessoal de alto nível, de usuário final, é só usado por eles, pelos usuários finais? Não, né? É utilizado pelos DBAs ou pelos desenvolvedores para detalhar um pouco mais, para especializar um pouco mais e gerar um nível lógico da modelagem e depois físico. Beleza? Então essa aí está errada. Porque ele fala que somente os usuários finais é que fazem uso dessa modelagem, desse modelo. Se não tivesse essa palavra apenas, estaria certa. Okay? Letra B. Representa todos os detalhes necessários para implantar o banco de dados em um SGBD, capturando qualquer regra de negócio presente no cenário o qual o banco de dados será sendo executado. Então, o modelo de entidade de relacionamento, o banco de dados, representa todos os detalhes necessários para a implementação em um SGBD. Então, ele está desconsiderando o modelo lógico e o físico. O que ele está dizendo aí é o seguinte, que ele representa, tá, um modelo já pronto para ser implementado, ignorando que eu tenho que evoluí-lo, tá, e considerar o banco de dados específico para implementar aquele modelo. Okay? Então, essa letra B estaria errada. Letra C. É um modelo de baixo nível de abstração, está errado, porque o modelo de densidade de relacionamento é de alto nível. E ele vai sendo decomposto. Né? É um modelo de baixo nível de abstração
Apenas administradores de banco de dados utilizam para a construção do SGBD. Está errado. Letra D. Pode ser utilizado como modelo da organização. Aqui tá, beleza. Uma vez que define as entidades da organização em um nível de abstração compreensível pelos usuários. Então, pode ser utilizado como modelo da organização. Quando ele fala modelo da organização, é o modelo da organização da estrutura do banco de dados. Então, é utilizado como um modelo estrutural, mesmo que num nível de abstração alto, tá? Mas ele ainda vai ser decomposto. Uma vez que define as entidades dessa estrutura em um nível de abstração compreensível pelos usuários. Compreensível pelos usuários finais, compreensível pelos desenvolvedores, compreensível pelos administradores, os DBAs. Ok? Então, essa proposição não está errada, não. Tá certo. Ok? Ele não especificou que tipo de usuário é que tem a compreensão desse modelo. Então, deixou genérico. Pode ser desenvolvedor, pode ser o administrador, pode ser o usuário final. Tá? Letra E. É um modelo de alto nível de abstração, até aqui beleza, de acordo com o modelo utilizado de SGBD. Então já cagou aí, porque aí seria um nível físico, então ele estaria dizendo que é um alto nível de abstração, então ele está lá em cima. Aí depois ele passa lá para baixo, de acordo com o modelo utilizado pelo SGBD para armazenamento, ele já confirma para mim o que eu estou pensando, é que ele está no nível lá, nível físico, nível de armazenamento, por exemplo, o modelo relacional. Essa parte aqui, de acordo com o modelo utilizado pelo SGBD, e para armazenamento de dados, ele já cagou a questão aí, o anunciado. Então, letra D é a correta, beleza? Olha essa outra questão aí, ó. Sobre o modelo de entidade e relacionamento, é correto afirmar que uma entidade representa uma única ocorrência de um objeto do mundo real. Ele que é a correta, né? Uma entidade representa uma única ocorrência de um objeto do mundo real. Não está errada. Uma entidade representa várias ocorrências, vários registros, várias informações do mundo real, de objetos do mundo real. Então essa aí não está certa, não. Letra B. Um relacionamento deve possuir um nome e atributos. Um relacionamento está errado. Quem tem é a entidade. Então seria assim, ó, a entidade deve possuir um nome e atributos. Ele está falando que o relacionamento é que possui as entidades e os atributos. O nome e atributos. Está errado. Uma entidade deve possuir um nome e relacionamentos. Uma entidade deve. Essa palavra deve, vamos ver, está meio suspeito, né? Então, uma entidade, ela pode possuir um nome, não, ela deve possuir um nome, mas pode possuir relacionamentos. Eu posso ter uma entidade, certo? Que possui um único relacionamento com ela própria. Então, não é relacionamentos, é relacionamento com ela própria. Entendeu? Um autorrelacionamento, uma entidade que tem um relacionamento reflexivo ou recursivo, né? Unário. Então, é uma entidade que tem uma relação consigo mesma. Então, nesse cenário, ela não deve, mas ela pode ter um relacionamento com ela própria. E é um relacionamento só, não são vários, como ele diz aí. Então, ele deve possuir um nome. Toda entidade deve possuir um nome. Mas não quer dizer que ela tenha vários relacionamentos. Tá? Então, ela está meio suspeita, não apostaria nela. Em um relacionamento, deve ter conexões com uma ou mais entidades. Então, relacionado
até com o conceito que a gente falou até há pouco, na questão anterior, na letra C. Um relacionamento, ele pode ter uma entidade, tá? Só que faça um auto-relacionamento. Então, eu tenho linhas que ligam, são as conexões, né? Então, essas conexões que ligam a entidade ao relacionamento, é obrigatório que todo relacionamento ele se ligue, as entidades só se ligam ao relacionamento com essas linhas que são as conexões, a gente já viu, certo? E esse relacionamento, ele pode ser unário, então eu posso ter uma única entidade, que é justamente o que ele está dizendo aqui, um relacionamento deve ter conexões com uma ou várias entidades. Com uma entidade, então tem que ter duas conexões no mínimo, né? Uma saindo dela e voltando para ela mesma. Então são duas. Ou eu posso ter uma conexão de uma entidade para outra. Ok? Então essa letra D está certa, não está errada não. Letra E. Um atributo deve estar conectado a uma ou mais entidades. Então ele está confundindo atributo com relacionamento, né? Então o atributo ele está contido dentro das entidades. Ele não está conectado. Ele quer levar ao erro o candidato aí nessa questão, ok? Então, letra D é a resposta. Olha essa questão da Prefeitura do Rio de Janeiro, de 2018, inclusive. A figura abaixo ilustra o modelo de entidade de relacionamento associado a um banco de dados. Então, tem o estado, cidade. Então, a relação aqui é de somente um, para um ou vários. Então, um estado, tá? Um estado, ele possui um ou várias cidades. No mínimo uma cidade e no máximo N cidades. Então, essa relação aqui, graficamente, é aquela representação mínima máxima, né? Então, por isso que eu tenho aqui dois pauzinhos aqui, e aqui eu tenho um pauzinho e tenho aquele pé de galinha do lado de cidade, né? Então, a relação mínima é 1 e a máxima é 1. Já para a cidade, no mínimo 1, no máximo muitos. Ok? Então, uma cidade está relacionado a somente um estado. Ou eu tenho muitas cidades relacionadas a um único estado. Então, essa relação é 1 para N. 1 para N. Letra C. Poderia vir a resposta assim, ó. 1,1 para 1,N. Ou asterisco, né? 1, asterisco. Poderia vir aqui essa representação um pouco maior, considerando mínima máxima, né? Olha essa outra questão aí, ó. Do modelo que ilustra um modelo de entidade relacional associado a um banco de dados, considero o diagrama abaixo. Então, eu tenho duas entidades. Eu tenho a entidade A, que ela tem um relacionamento com a entidade B, e esse relacionamento é mínimo máximo, né? No mínimo uma ocorrência em A, no máximo uma ocorrência em A. E essa relação vai ser repetida lá em B, no mínimo uma vez, no máximo N vezes. Tá? Então é uma relação 1 para N. Então ele está falando aqui, na transformação do modelo de entidade relacionamento acima, para o modelo lógico relacional, então ele vai lá, letra A. O relacionamento se torna uma tabela. Então, o relacionamento se torna uma tabela? Não, né? Nada a ver. Então, o relacionamento vai se tornar uma tabela? Então, tem nada a ver. Nada a ver. Viajou de geral aqui. A entidade A
carrega o identificador da entidade B. Não, é o inverso, né? Então, A, tem aqui a chave primária. Então, as ocorrências de A podem ser repetidas lá em B. Então, em B, eu preciso ter a chave estrangeira aqui, que faz a relação com a chave primária lá de A. Ok? Então, aqui em B, eu preciso ter um identificador que identifique várias ocorrências que liguem A. Então, A vai aparecer aqui, as ocorrências de A vão aparecer aqui em B várias vezes, porque eu tenho uma ou várias. Então, se aparecer várias vezes aqui em B, eu preciso ter o identificador aqui de A. E esse identificador de A aqui é a chave estrangeira, que repete o valor lá da chave primária de A. Então, a entidade B carrega o identificador da entidade A. É a resposta. Ok? Então, aí a gente concluiu a aula de hoje, tá? Com teoria e a resolução de questões. Beleza? Espero que tenha sido proveitosa a aula e que vocês possam continuar evoluindo aí nessa jornada aí de vocês. Beleza? Forte abraço.